Meus irmãos, a paz do Senhor, que alegria ter você mais uma vez aqui conosco. Eu sou o presbítero Marcos Ferreira e estou aqui mais uma vez para comentar a lição de jovens da CPAD, com o título A Prova da Vossa Fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. Eu quero pedir para você, em primeiro lugar, que você dê o like nesse vídeo, que você possa compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Isso vai estar divulgando o canal e você pode também estar abençoando mais vidas, tá bom? A lição de hoje que nós vamos comentar é a lição de número 3, que tem por título Fé para crer que Deus existe. Olha só. Será que para mim crer que Deus existe é necessário fé? O nome já diz, né? Crer. Crer é fé. Então o título é esse, Fé para crer que Deus existe. O texto principal se encontra em Salmo, de número 100 e verso de número 3, que diz: Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. O resumo da lição diz assim: cremos no Deus Pai e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, se você busca a Deus, Deus ele tem prazer em te abençoar. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Os objetivos da lição em cada ponto. No primeiro ponto é apresentar as doutrinas que creem na existência de Deus e as que negam. No segundo ponto, o objetivo é explicar no que cremos a respeito de Deus. E no terceiro ponto, o objetivo é compreender que Deus é a razão de tudo. Deus é a razão de tudo. O texto bíblico encontra-se em Salmo de número 139, do verso de número 1 ao verso de número 12. Você pode estar lendo, tá bom? E desejo uma boa leitura para você. Já vamos estar passando aqui para o comentário da lição. A introdução diz assim: os textos bíblicos não tentam provar a existência de Deus, pois ela é tão real e visível quanto a sua criação e a consciência do ser humano. Entretanto, muitos continuam seguindo o ateísmo, e as Escrituras Sagradas denominam estes de nécios, conforme Salmo 53 e verso 1. Deus é real, e ele se revela a nós mediante suas obras e a sua palavra, conforme Gênesis 1 e 1. O que ou quem trouxe tudo à existência? A resposta é Deus. O primeiro ponto tem como título Doutrinas que creem na existência de Deus e as que negam. E o primeiro subponto fala sobre o teísmo. Preste muita atenção que não estou falando de ateísmo, estou falando de teísmo. O que é o teísmo? O teísta, ele crê que existe um Deus pessoal e que esse Deus é criador de todas as coisas que existem. Por exemplo, eu e você que cremos em Deus, que cremos no Senhor, nós somos teístas. Dentro dessa doutrina teísta, eu posso dizer também que existe a monoteísta. O que é isso? Teísta é crer que existe um Deus pessoal. Eu creio que existe um Deus. Agora, monoteísta é crer na existência de um único Deus. Um único Deus. Politeísta é a doutrina que crê na existência de vários deuses. Porém, nós que somos cristãos, cremos na existência de um único Deus. Você pode conferir, por exemplo, em Deuteronômio, no capítulo 6 e versículo 4, um texto que é conhecido como Shema, um texto dado ao povo de Israel. Deuteronômio 6 e 4 diz: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não há Deus além do nosso Deus, né? Não existe nenhum Deus além do nosso Deus. Então, a palavra nos mostra que existe um único Deus.
Em Marcos, no capítulo 12, versículo 29, Jesus está citando também o texto de Deuteronômio 6 e 4. Você pode marcar aí na sua Bíblia e você pode conferir. Marcos, capítulo 12, versículo 29. Jesus está repetindo isso. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, nós somos monoteístas, nós somos teístas, cremos que há um Deus pessoal, criador de todas as coisas que existem, e nós somos monoteístas, cremos na existência de um único Deus. Não cremos que há outros deuses, apenas um único Deus. E nós vamos ver que essa doutrina de um único Deus, ela aparece como o primeiro mandamento. Você pode conferir na sua Bíblia, em Êxodo, no capítulo 20, versículo 2 e versículo de número 3. Eu gostaria de estar lendo aqui com você. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, capítulo de número 20 e versículo de número 2 e 3. Presta muita atenção no que o texto diz. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses. Quais são esses outros deuses? Deuses de madeira, deuses de gesso, ídolos. Por quê? Só existe um Deus verdadeiro. Não terás outro Deus diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. E nós vemos que é um mandamento que está na lei de Deus. Outras referências que você pode estar conferindo também sobre a existência de um único Deus é 1 Coríntios, capítulo de número 8 e versículo de número 6. Você pode conferir também Salmo de número 100 e verso de número 3, que inclusive foi a leitura do texto principal. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. O Senhor é Deus. Você pode conferir também na palavra de Deus que esse Deus, além de ser um único Deus, de ser um Deus pessoal, ele é um Deus que criou todas as coisas. Tudo que existe é obra das mãos de Deus. Tudo que existe no mundo, o ar que você respira, inclusive você, o sol que existe, a lua, tudo que existe é obra do Senhor. É criação de Deus. Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Ou seja, Deus é o criador de tudo. Outro texto que você pode conferir também sobre a criação é Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Confira aí que fala sobre isso. Você pode conferir também Isaías, capítulo 66 e versículo de número 2, que fala sobre a criação. Agora, já partindo para o segundo ponto. No primeiro ponto nós falamos sobre o teísmo. Você lembra o que é teísmo? É a existência de um Deus pessoal que criou todas as coisas que existem. Agora nós vamos para o ateísmo, que é o segundo ponto da lição. O que é o ateísmo? O ateísmo é o oposto do teísmo, ou seja, é ao contrário. Quem é teísta, crê que Deus existe, que há um Deus pessoal, criador de tudo que existe. Quem é ateísta ou ateu, nega a existência de Deus. E nós vamos ver o tanto que o inimigo é sujo, o inimigo das nossas almas. Satanás, ele trabalha no coração de muitas pessoas para levar a essas pessoas o entendimento de que Deus não existe. Olha só como Satanás, ele é sagaz e capaz de agir no coração do ser humano. Levá-lo ao ponto de negar a existência de Deus. Eu gostaria de compartilhar um texto com você que se encontra em Salmo de número 10 e verso de número 4. Que o texto diz assim: por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são... Quais são as cogitações do ímpio? Não a Deus. Mas o ímpio aqui, meus irmãos, ele se torna um tolo.
Ele chega ao ponto de crer que não existe um Deus. O Salmo de número 14, verso de número 1, diz assim: disseram os nécios no seu coração, não há Deus. Têm se corrompido, fazendo-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O que é o nécio? O nécio é o tolo. Nécio é tolo. Então a palavra de Deus está dizendo que o nécio, ele diz no seu coração que não existe um Deus. Quando você vê uma pessoa dizendo que não há um Deus, essa pessoa, ele é um tolo. Porque nós vemos pela palavra, nós vemos a existência de Deus por meio da natureza. Olha para o sol. Olha a grandeza do sol. Olha a grandeza da lua, os astros, tudo que existe. O mar, as árvores, os animais. Você acha que isto é obra de um acaso? É obra de uma explosão? Claro que não. Isso só tem uma razão. Existe um Deus que criou tudo que existe. Tudo que há no mundo. Tudo que existe revela que há um Criador. Você pode ler também o Salmo de número 19 e verso de número 1, que fala sobre isso. Dizer que não há um Deus é uma tolice. É como, por exemplo, eu dizer que não existe sol num dia que está muito nublado. Imagina aí agora, um dia nublado, cheio de nuvens, aonde você não é capaz de estar vendo o sol por causa das nuvens. Aí o camarada dizer assim, olha, não existe sol. Por que não existe sol? Porque eu não estou vendo o sol. Isso é uma tolice. Por mais que existam as nuvens ali, tampando o sol está lá, aquecendo, está lá firme no seu lugar, fazendo o seu papel. Então dizer que não há um Deus é uma tolice muito grande. E passando já para o terceiro ponto, fala sobre uma argumentação clara. Nós vamos ver que na época dos apóstolos existia uma doutrina que era a doutrina dos gnósticos, uma falsa doutrina que enganou muitas pessoas. E o que essa doutrina dizia? Eles diziam que Deus estava tão longe do ser humano a ponto de ser impossível se relacionar com o ser humano. Deus estava tão longe que era impossível se relacionar com o ser humano. Isso era o que os gnósticos diziam. Isso é o que algumas pessoas ainda nos dias de hoje dizem. Porém, nós vamos ver pela palavra de Deus que Deus é um Deus que existe e é um Deus que se permite nós termos comunhão com Ele. Deus, ele permite eu e você termos comunhão com Ele. Que maravilha! Um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, um Deus tão santo, permitir que eu e você tenhamos comunhão com Ele. Eu gostaria de compartilhar esse texto com você em 1 de João, primeira carta de João, no capítulo de número 1 e no versículo de número 3. 1 de João 1 e 3. O texto diz assim: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também o quê? Para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai. Olha aqui, ó, comunhão entre os irmãos, comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Deus é um Deus que nos permite termos comunhão com Ele. Você pode anotar também 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 9, Apocalipse no capítulo 3 e no versículo 20, Hebreus no capítulo 10 e no versículo de número 22, são referências que falam sobre ter comunhão com Deus, que Deus nos permite termos comunhão com Deus. Eu quero terminar esse ponto falando sobre a maravilha, a oportunidade que Deus nos dá de ter comunhão por meio do seu Filho Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário, derramando o seu sangue na cruz do Calvário, para nos dar esse direito de termos comunhão. Eu faço essa pergunta para você: você tem comunhão com Deus? Você realmente está em comunhão com o Senhor? Se você está, meu irmão, minha irmã, ouvinte que me ouve neste momento, se você está em comunhão com Deus, glorifica ao Senhor, porque isso é um privilégio.
Isto é uma oportunidade conferida a nós por meio de Jesus Cristo. Quero passar aqui já para o segundo ponto, que tem por título O que cremos a respeito de Deus. Nós vamos ver aqui que o primeiro subponto fala que cremos que Deus é eterno. Primeira coisa que eu preciso falar para você. Para ser Deus, precisa ter atributos. E o que é um atributo? Talvez você me pergunte, o que é um atributo? Muita gente tem dúvida disso. Atributo é uma característica essencial de um ser, é aquilo que lhe é próprio. E os atributos de Deus são de modo perfeito e só Ele tem de modo absoluto. Eu vou compartilhar nesse ponto aqui o que está na lição e alguns outros atributos que não estão na lição, mas que vai agregar o seu conhecimento, são os atributos incomunicáveis de Deus. O que são esses atributos incomunicáveis? São atributos que Deus não compartilha com ninguém, só Ele tem. Ele tem por si mesmo, isso é algo que está em Deus, faz parte de Deus. Dentro dos atributos incomunicáveis de Deus, estão a onipresença, que nós vamos comentar no ponto seguinte, e nós vamos ver que tem a onisciência, que a lição não fala, mas eu gostaria de compartilhar com você. Onisciência é conhecimento sobre todas as coisas, tá bom? Não existe nada que Deus não saiba. Isso é onisciência. E este é um atributo que somente Deus tem. Dentro da onisciência de Deus está a presciência. Pré significa o quê? Antes. Então, presciência significa conhecimento antecipado das coisas. Você não sabe o que vai acontecer com você amanhã, porém Deus sabe. Então, isso é presciência. Outro atributo incomunicável de Deus é a onipotência, que vamos comentar na lição também. E outro atributo de Deus é a imutabilidade, ou seja, Deus não muda, Ele é imutável. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Deus é imutável. E chegamos aqui no atributo que a lição está comentando, que é o atributo da eternidade. Isso mesmo, Deus é eterno. Deus, ele não foi criado. Deus, ele não nasceu. A nossa mente, ela é muito pequena para compreender as grandezas de Deus. E muita gente, nós temos a dificuldade de compreender isso. Por quê? Porque nós nascemos, nós crescemos e nós morremos. Nós teremos um fim aqui neste mundo. Mas Deus não. Deus, ele não foi criado. Não existe uma data de nascimento para Deus. Não existe comemorar o aniversário de Deus. Não tem como fazer isso. Deus, ele é antes de todas as coisas. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, no princípio ele já estava presente. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Você pode conferir Salmo de número 93 e verso de número 2. Deus, ele não tem um fim. Eu gostaria de compartilhar com você Salmo, anote isso aí, confira na sua Bíblia. Salmo de número 102 e verso de número 27. Olha que maravilha a palavra de Deus. Mas tu és o mesmo e os teus anos nunca terão fim. Você nunca vai ouvir falar do fim de Deus, nunca. Você já ouviu falar do fim de muitas pessoas que foram fins trágicos, mas de Deus isso nunca vai surgir. Quando Deus ele se apresentou para Moisés lá no deserto, em Êxodo no capítulo 3 e versículo de número 14, ele se apresenta como eu sou o que sou. Louvado seja Deus. Nós vamos ver, você pode conferir na sua Bíblia também textos como Deuteronômio capítulo 33 e versículo de número 27, Salmo de número 90 e verso de número 2, Isaías capítulo 40 e versículo de número 28,
Hebreus, do capítulo 1, versículo 10 ao 12, são versículos que vai agregar na sua lição e no seu conhecimento. Nós vamos já passar para o segundo ponto, que fala sobre o Deus onipotente. Primeiro, nós vemos que Deus ele é eterno, no primeiro ponto, no primeiro subponto. Agora, no segundo subponto, nós vamos ver que Deus ele é onipotente. E o que é onipotente? Onipotente significa o Deus todo-poderoso. Isso mesmo. Deus, ele não tem poder. Deus, ele tem todo o poder. Em Gênesis, no capítulo 17, Deus se apresenta para Abraão como o grande El Shaddai. El Shaddai é um dos nomes de Deus, que significa o Deus Todo-Poderoso. Você pode conferir Gênesis 17 e versículo de número 1, diz assim: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Ou seja, ele se apresenta aqui como o grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. A palavra de Deus nos mostra em Lucas, no capítulo 1, versículo 37. A palavra de Deus diz que para Deus nada é impossível. Não existe coisa neste mundo que Deus não possa fazer. Não existe. Não existe nada que Deus não possa fazer, pois Ele é o Todo-Poderoso. Pode todas as coisas. Tudo que você imaginar e aquilo que a sua mente é incapaz de imaginar, Deus, Ele é poderoso para fazer. Outro texto que você pode estar anotando, Salmo de número 91 e verso de número 1, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, a sombra do Deus Todo-Poderoso, descansará. Que maravilha! Esse Deus que nós servimos não é um Deus de barro, não é um Deus feito por mãos de homens, não é um Deus que está pintado na parede, não. É o Deus Todo-Poderoso, que criou tudo que existe e tudo que há no mundo. Jeremias, de número 32, versículo de número 17, é outro texto que você também pode estar conferindo. Gostaria de compartilhar com você também alguns exemplos na Bíblia, 2 exemplos, na verdade, aonde Deus ele manifestou a sua onipotência, o seu poder, algo impossível. Por exemplo, Êxodo de número 14, quando o povo de Israel, eles vão atravessar o Mar Vermelho. Eles estão ali diante do mar, o mar está fechado, Faraó vem atrás para poder tentar matá-los ou levá-los cativos de volta, destruí-los. Porém, eles oraram, Moisés clamou a Deus, e pelo poder de Deus, pela onipotência de Deus, o mar se abriu e eles passaram a pés enxutos. Ou seja, isto é uma manifestação da onipotência de Deus. Nós vemos também em Josué, no capítulo de número 10, quando Josué está numa luta contra os amorreus. A Bíblia diz que Josué ele orou a Deus e pediu a Deus para que Deus parasse o sol e parasse a lua. E Deus, pelo seu poder, pela sua onipotência, parou o sol e parou a lua. E a Bíblia diz que não houve dia como aquele, em nem mais um dia da história. Ou seja, foi um dia único, ali naquela situação onde Deus manifestou o seu poder. O terceiro subponto fala sobre o Deus onipresente. Onipresente é o Deus que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não existe lugar que Deus não possa estar. Por exemplo, estamos aqui localizados na cidade de Tucumã. E Deus está aqui neste lugar. Eu não sei onde você está neste momento, mas tenha certeza, Deus está aí nesse lugar. Existem pessoas que nesse momento estão no Japão, estão na China, em várias outras partes do mundo. E Deus está lá. Ou seja, não existe lugar no mundo onde Deus, a presença de Deus, não possa estar. Porque Ele é onipresente, ou seja, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Você pode conferir também um texto, Jeremias capítulo 23, versículo 23 ao 24, que nos fala
sobre a onipresença de Deus. E como a onipresença de Deus, como ele é um Deus onipresente, ele pode ver tudo. Você sabia que Deus vê todas as coisas? Tudo está diante dos olhos dele. Provérbios capítulo de número 15, fica logo após o livro de Salmos. Provérbios capítulo de número 15, versículo de número 3. Confira esse texto para você ver. O texto diz assim, ó: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando maus e bons. Os olhos dele estão em todo lugar, por quê? Porque ele é onipresente, pode estar em todos os lugares. Em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo de número 1, um dia, quando prestaremos contas diante de Deus, o Senhor vai olhar para nós e vai dizer: eu sei as tuas obras. Por que ele vai dizer isso para nós? Que ele sabe as nossas obras? Porque ele viu tudo. Está tudo patente, está tudo diante dele, ele sabe de todas as coisas, ele contemplou tudo. O nosso Deus é um Deus onipresente. E eu deixo com você, para você anotar a referência, Salmo de número 101 e verso de número 3, onde o texto nos diz que os olhos do Senhor contemplam, estão procurando os fiéis da terra. Deus sabe quem são os seus fiéis. Vamos passar aqui para o terceiro ponto, onde tem por título: Deus é a razão de tudo. Isso mesmo. Deus, ele é a razão de tudo. O primeiro subponto fala sobre não há tempo a perder. Coisa boa eu posso dizer para você. Coisa boa é servir ao Senhor. Não há tempo para nós perdermos com outras coisas, com coisas banais, com as coisas deste mundo. Em Isaías, no capítulo 55, versículo de número 6, diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Ou seja, precisamos buscar a Deus. São muitas as propostas do mundo oferecidas a você, jovem, a você, professor, a você, aluno, você, ouvinte da palavra de Deus. São muitas as propostas oferecidas pelo mundo. São drogas, são prostituições, são coisas banais, coisas que alegram a nossa carne, porém entristecem ao Senhor, entristecem ao Espírito Santo. E é por isso que a palavra de Deus nos mostra que nós devemos nos afastar do mal. Nós vemos que Satanás, ele tenta induzir as pessoas, tenta colocar na sua mente a ideia, presta muita atenção, Satanás tenta colocar na sua mente a ideia de que você pode viver uma vida feliz longe de Deus. Satanás quer colocar na sua mente a ideia de que você pode ser bem-sucedido longe de Deus. E eu digo para você, felicidade é estar em comunhão com o Senhor. Não existe sucesso longe de Deus. Qualquer sucesso, eu ouso dizer isso, qualquer sucesso que esteja fora de Deus, longe de Deus, é um grande fracasso. Por mais que aos olhos dos homens estejam bem-sucedidos, aplaudidos, mas aos olhos de Deus é um grande fracasso. Em 1 de João, no capítulo 2, versículo 15, diz assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Por quê? Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se você amar o mundo, as coisas deste mundo, o amor de Deus não está em você. O versículo de número 16: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o versículo 17 diz: o mundo passa, assim como a sua concupiscência. O que é concupiscência? É desejo. O mundo passa, assim como seus desejos. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, meu irmão, minha irmã, faça a vontade de Deus. Não há tempo para se perder com as coisas deste mundo. Se você, jovem, vai para a faculdade, tenha muito cuidado. Vigie. Há muitos professores ateus, pessoas que não temem a Deus. Há pessoas de muitas outras naturezas lá e que vão tentar influenciar você a se afastar de Deus. Mas eu tenho uma palavra para você em Provérbios capítulo 16, versículo 3.
O texto diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Se você vai para a faculdade, jovem, consagre ao Senhor. Apresente a sua faculdade ao Senhor. Torne-se um profissional que honre a Deus. Se você vai montar um negócio, consagre ao Senhor. E os seus planos serão bem-sucedidos. E para a gente partir para a conclusão, o segundo ponto e o terceiro ponto fala sobre preparado para cumprir a vontade de Deus. E o terceiro subponto fala sobre Deus age como Ele quer. Primeira coisa que eu quero falar aqui é que Deus é soberano e Ele age como Ele quer. Em Jó, no capítulo 42, versículo de número 2, diz: bem sei eu que tudo podes. Ou seja, tu és soberano, Senhor. Jó está dizendo: eu sei que tudo podes. E nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nós vamos ver em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, que a melhor coisa que nós podemos fazer é estar dentro da vontade de Deus. O texto, na parte final do texto do versículo 2, diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Preste muita atenção. Talvez você diga assim: mas qual é a vontade de Deus para mim? Eu vou dizer algumas coisas que eu tenho pela palavra, que é a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus para a sua vida, jovem, é que você tenha comunhão com Ele. Eu tenho certeza disso e eu tenho a palavra de Deus que nos mostra. Por exemplo, a bênção apostólica, que está baseada em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14, que diz que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, aí vem a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos vocês. Que esta comunhão seja com todos vocês. Amém? Então é da vontade de Deus que você tenha comunhão. É da vontade de Deus que nós andemos na luz, que nós andemos em santidade. Você pode conferir o texto de 1 de João, capítulo 1, versículo 5 ao 7. É da vontade de Deus que nós amemos uns aos outros. Você pode conferir em 1 de João, no capítulo 4 e no versículo de número 7. Essas são a vontade de Deus para a nossa vida. Que Deus abençoe você. Eu quero partir aqui já para a dinâmica. E como o título da nossa lição fala sobre crer em Deus, fé para crer que Deus existe. A dinâmica de hoje, professor, para você na sala de aula, você vai precisar de uma laranja, preste muita atenção, uma laranja, a fruta laranja, e você vai precisar de uma pequena faquinha. Você vai levar essa laranja e essa faca para a sala de aula. E quando você vai chegar lá, você vai mostrar para os seus alunos e perguntar a eles o que é aquela fruta que está na sua mão. É óbvio que eles vão dizer que é uma laranja. Porém, vocês vão dizer assim, depois em seguida, você vai pegar essa laranja e você vai perguntar para eles: que gosto esta laranja tem? Eles vão dar as respostas deles. Alguns vão dizer que é doce, outros que é azedo, outros talvez vão dizer que não sabe. Você vai pegar essa laranja, você vai descascar ela, vai cortar um pedaço e vai chupar a laranja. E novamente vai perguntar para os seus alunos: que gosto essa laranja tem? Qual é o gosto que eu estou sentindo aqui na minha boca? Eles não vão saber se é azeda, se é doce. Eles não vão ter como dizer com certeza. Por quê? Porque é você, professor, que vai estar chupando a laranja. E qual a reflexão sobre isso que você vai trazer? Essa laranja, você vai dizer para os seus alunos: eu sei o gosto dela porque eu estou experimentando. Então eu sei o gosto dela. Então, para nós sabermos quem é Deus, conhecermos quem é Deus, precisamos experimentá-lo. Precisamos termos relacionamento com Ele. Precisamos ter comunhão com Ele. Um ateu, ele não sabe quem é Deus porque ele não tem esse relacionamento com Ele. Ele não tem essa vivência com Ele. Mas nós que servimos a Deus, que experimentamos, sabemos quem Ele é, o que Ele fez na nossa vida, sabemos o quão saboroso, o quão bom é servirmos ao Senhor. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Não esquece de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo e deixe o seu comentário aqui também, tá bom? Em nome de Jesus, muito obrigado e até a próxima aula.